Bom, nós vamos falar então sobre o exame agora Holter e Looper, né? E eu vou lembrar que para vocês que o diagnóstico, né, das arritmias cardíacas, elas dependem exclusivamente de um registro eletrocardiográfico. Mas infelizmente nem sempre o nosso paciente consegue, na hora do seu sintoma, registrar essa arritmia por inúmeras questões. Mas, felizmente, hoje nós temos, né, um monitoramento mais prolongado, que é o Holter, e o Looper Record, que nós vamos falar. Então, o Holter, ele foi introduzido, né, na prática clínica por volta de 1961, e nós sabemos que nós temos a possibilidade de ter o Holter gravação de 24 horas, 48 horas e até de 7 dias. Mas, em relação a custo-benefício, o Holter de 24 horas, ele é muito mais utilizado. Com o advento, né, da tecnologia, a gente foi apresentando melhoras gradativas na qualidade dos traçados, mas principalmente nós tivemos uma melhora na análise desses sistemas do Holter de 24 horas. Basicamente, então, o Holter é isso, né? É um gravador, os seus cabos eletrodos, que vão variar de 7 cabos, 3 cabos, 4 cabos, para então fazer o seu registro nas 24 horas. E em 2006, né, o American College e o American Heart, eles então fizeram a realização dos guidelines para indicação desse exame propriamente dito. E as indicações principais do Holter de 24 horas são o esclarecimento dos sintomas, o diagnóstico, né, de isquemia miocárdica, a avaliação de risco de eventos cardíacos futuros, as arritmias, a variabilidade RR, a microalternância, avaliação terapêutica, né, você usa uma droga, você quer ver como que o paciente está respondendo ao uso dessa droga num tratamento da sua arritmia, avaliação um procedimento de ablação e as indicações de marcapasso e cardioversor desfibrilador implantável na avaliação das bradiarritmias. Bom, na grande verdade, o Holter, é importante a gente falar que ele tem variáveis não invasivas muito importantes que, somadas, vão dar resultados fundamentais relacionadas, obviamente, com a doença de base de cada paciente. Então, não só o traçado eletrocardiográfico por si só, naquelas 24 horas, vai ser suficiente para esclarecer todas as nossas angústias. Mas, porém, os outros recursos que o Holter pode dar, ele pode, então, mostrar e ajudar a gente num prognóstico e até num diagnóstico melhor. E, por exemplo, falar da variabilidade baixa, onde aumenta mais o risco das arritmias, e naqueles pacientes mais jovens que fazem o Holter, que tem arritmia sinusal exagerada, muito preditora de eventos vasovagais. Em relação falando ainda dessas variáveis e associando a uma doença de base, quando a gente fala de um paciente com hipertensão e com hipertrofia ventricular esquerda, que realiza um Holter de 24 horas e você acha uma taquicardia ventricular não sustentada, a gente vê, então, mostra o aumento da mortalidade e da gravidade desse doente por si só com essa ferramenta. Além disso, a gente tem a microalternância da onda T e, de novo, a variabilidade que eu vou falar aqui para vocês, que alguns trabalhos mostraram que, associado à fração de ejeção reduzida e o SDNN menor que 70 milissegundos, também é um indicador precoce de implante de cardioversor desfibrilador implantável. Pacientes com insuficiência cardíaca, que têm a variabilidade da frequência cardíaca diminuída e extrasístoles ventriculares maior que 83 por hora, também pode ser um preditor independente de morte súbita. A miocardiopatia hipertrófica com a variabilidade da frequência reduzida, com maior número de hospitalizações, foram mostrados em estudos essa associação com essas grandes variáveis e, claro, na doença de Chagas, aquela depressão da variabilidade, fazendo aí uma representação maior de ação vagal. Bom, basicamente, então, nós temos aqui o Holter de 24 horas que faz a avaliação dos seus complexos normais e as suas análises.
Vejam vocês que ele consegue fazer a avaliação de um traçado normal e quando ele tem um alargamento do seu traçado, ele é considerado pelo Holter como uma extrasístole ventricular. Essa relação do sintoma com o Holter de 24 horas é muito importante. Quando o paciente ele relata para você, eu fiz dor no peito, e a gente vai fazer essa correlação com o Holter de 24 horas, a gente vê um supradesnivelamento do ponto J e também tem essa função de fazer essa correlação com os sintomas. Importante a gente dizer que ele faz análise de batimentos normais, análise das extrasístoles ventriculares e dos artefatos que esse exame pode causar. Fica muito claro para a gente ver que aqui tem um AP, um QRS e um T, mas o Holter ele não consegue, né? O exame ele não consegue ver o complexo do eletrocardiograma desse jeito. Ele consegue ver basicamente e automaticamente complementos, largura e o que é artefato e o que não é. Então, existe a necessidade de a gente fazer essa programação para que ela faça uma análise automática. Então, o que é frequência cardíaca, taquicardia acima de 100, eu posso colocar acima de 110, o que é bradicardia e qual é o complemento que a gente acha para a precocidade de 20%, 50%, isso a gente faz uma pré-programação. Então, vejam aqui que ele dá um traçado para a gente ver a prematuridade, conta 8 ciclos de RR e com 20% a menos, antes de cair o próximo batimento, há uma precocidade que é chamada de extrasístole supraventricular. Então, quando essa prematuridade, quando a gente faz, então, essa análise de prematuridade mudando esses valores, 20%, 100%, obviamente que a gente tem uma alteração na análise desses traçados. E o exemplo maior é isso, se eu coloco 100% de prematuridade, então, na verdade, a gente fica confuso, porque fica somente, tudo é precocidade, então fala a favor da gente fazer a análise aí da fibrilação atrial. Esse aqui é um exemplo super importante, né? Olha como o Holter demonstra que nós temos aqui uma precocidade que ele, durante a sua análise automática, mostra que é uma extrasístole supraventricular. Mas quando, na verdade, o médico faz essa análise, ele vê que na grande verdade a gente tem aqui um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1, a gente vê uma P bloqueada aqui. Então, uma das suas deficiências, inclusive, é ele não conseguir avaliar a onda P. Ele consegue fazer o automatismo da precocidade, do alargamento, mas não consegue fazer essa análise. Então, a gente, se fosse levar em consideração somente o que o Holter faz, a gente diria que ele estava falando de uma extrasístole supraventricular, quando, na verdade, são os bloqueios atrioventriculares. Outra coisa que a gente vê também, lembrar que quando ele diz alargamento do QRS, ele diz como extrasístole ventricular, quando na verdade a gente tem uma AP precedendo aqui e é uma extrasístole supra com aberrância. Então a gente também precisa fazer essa diferenciação. Então, claro, as limitações do Holter são 3 canais, são derivações modificadas, né? Nós temos V5 V1 e V5 modificada, e a terceira derivação não se encontra no eletrocardiograma normal. Elas são derivações bipolares no plano horizontal, não avalia a onda P, como nós dissemos anteriormente, então é necessário então, que o médico realmente faça essa avaliação num contexto geral. Os bloqueios atrioventriculares, as aberrâncias para não serem confundidas com as extrasístoles ventriculares e fazer a diferenciação da fibrilação atrial com as ectopias supraventriculares. E é importante dizer que também ele não diferencia os bloqueios de ramo, né? Ele diz que é um distúrbio interventricular, mas não dá para a gente dizer se é ramo esquerdo ou ramo direito durante o Holter. Em relação ao looper, o gravador de eventos, então,
A gente tem um aparelho que tem uma gravação intermitente, talvez um complemento aí do holter de 24 horas, e que tem uma capacidade de fazer a transmissão via telefônica desse sinal eletrocardiográfico que ele captura. Ele é um pequeno, tem um baixo consumo de energia, ele é facilmente tolerável porque ele pode tirar e reinstalar, não é como o holter de 24 horas que você fica com ele constantemente às 24 horas ou 48 horas. Você pode então ficar períodos semanais e até meses com esse aparelhinho, já que você pode tirar, tomar banho e trocar os eletrodos, né? E esse looper, ele faz o registro de acordo com o sintoma. Ele é acionado pelo paciente assim que ele tem o sintoma. Então, é facilmente explicado para o paciente, ele coloca, então, somente 2 eletrodos, um gravadorzinho, se ele quiser tomar banho, ele retira e volta a colocar, e à medida que ele sente, então, ele aciona o botão, e é interessante que essa gravação faz... Você pode programar 30 segundos antes, mais 1 minuto depois do botão, após ele ser acionado. Então, são sintomas esporádicos, né, que você não tem toda semana, mas o paciente se incomoda com isso, então eu acho que acaba sendo um complemento, já fez vários holters, não tem condição de você dar o diagnóstico. E no acionamento do registro ele é gravado, obviamente se ele não acionar não vai gravar, e cada registro é uma análise do eletrocardiograma. Então vejam vocês, no momento que ele faz o acionamento, a gente tem um período de gravação prévio e pós, depois do acionamento desse registro, que pode então ser transmitido via telefone. E, claro, a gente já disse que esses registros dependem do acionamento do botão ou por detecção de alterações mecânicas, a gente também pode ter esse registro. A limitação, então, que a gente coloca, ele pode não gravar o registro, né, porque ele precisa de uma pessoa para acionar e, de repente, é um paciente com síncope que desmaia, não teve tempo de acionar, então, esse botão, a gente acaba ficando sem esse registro do evento do paciente. Em relação a isso, nós também temos o looper implantável, né, que, na verdade, ele é colocado por baixo da pele. Esse é o mais moderno, a gente consegue deixar por muito tempo, até anos, esse looper dentro da pele do paciente, e a leitura desse looper pode ser feita como são feitas as avaliações de marca-passo através de telemetria, e você pode recuperar esses traçados que foram gravados pelo looper. E, por último, eu gostaria de citar aqui o Web Looper, né, que o Dr. Pachon vem desenvolvendo, que, diferentemente do looper implantável, ele também o paciente recebe um aparelhinho, também tem os seus eletrodos, mas ele funciona com uma rede telefônica e fica passando a cada 20 minutos todos os registros eletrocardiográficos para a nuvem. E chega no e-mail do médico e ele pode analisar, tendo ou não. E do mesmo modo, ele também pode acionar no momento que ele tiver o evento. Então, fica realmente gravando todos os momentos. Inclusive, se ele precisar, ele também pode fazer o acionamento no momento do seu evento, da sua palpitação e etc. Bem, esse é um exemplo do looper que colocou a pausa. E eu queria finalizar dizendo que nós temos o holter como uma ferramenta super importante, que, associado às suas variáveis, pode dar muitas informações, que ele pode ser complementado com o looper, mas tudo depende muito da análise do médico, para a gente não tentar achar que o holter sozinho pode fazer todas as suas avaliações. Ele precisa ser bem analisado, ele precisa ser levado em consideração as suas doenças de base, para que só assim a gente vai ter o conforto do paciente. Muito obrigada.